Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal do IAG, no YouTube, no Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós iniciarmos este novo trimestre com uma lição, com uma temática que é como uma continuação da anterior. Estudamos o livro de Êxodo, a história de Moisés, e neste trimestre estudaremos o livro de Josué, a continuação e o cumprimento final da promessa de Deus. Deus havia prometido uma linhagem, uma bênção e uma terra prometida, e agora com Josué veremos o cumprimento dessa tríplice promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Eu estou aqui com meu querido convidado, que na verdade já faz parte do Lições para a Eternidade. Moço Coutinho, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença neste novo trimestre. Amém. Muito obrigado também pelo convite mais uma vez. Muito obrigado aos irmãos que estão acompanhando. Esperamos que Deus abra nossa mente, nosso coração para captar o máximo de lições possíveis desse livro da Bíblia tão lindo, tão importante que é o livro de Josué. Amém. E eu peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, curta este material, compartilhe também nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus e estarem junto conosco para recapitular a lição da Escola Sabatina. O trimestre passado foi uma grande bênção, e em nome de Jesus, este trimestre também será. Deixe também aqui nos comentários suas observações, sua participação, algo que você queira destacar na lição, pedidos e agradecimentos também. Temos aqui o hábito de orarmos por todos os pedidos que são feitos aqui nos comentários, então a sua participação ela é muito importante. E Moses, falando em participação, nós queremos falar a respeito da última lição do trimestre passado, da 13ª, que falamos a respeito do presente, da Bíblia Legado. 3 pessoas receberão este presente. Como esta lição está sendo gravada no meio da semana, nós não queremos anunciar nesta lição o nome das 3 pessoas que receberão este presente, que receberão em sua casa uma Bíblia semelhante a esta, pode ser de outra cor, mas uma Bíblia semelhante a esta, a Bíblia Legado, 2ª edição, que conta agora com um guia de estudo bíblico no final. Então, durante a semana que estaremos recapitulando a lição de número 1, você receberá o nosso contato, meio do Moses, anunciando então que você recebeu este presente. E na segunda lição, então, estaremos falando o nome aqui das pessoas. A ideia é que nós estendêssemos o prazo para que mais pessoas participassem dessa possibilidade de ganhar este presente maravilhoso. Amém. Vamos então dar início com uma oração, vamos clamar a Deus, a sua presença entre nós, vamos falar com o Senhor. Moses, ore para nós. Oremos. Pai grandioso e misericordioso, nós damos graças a Ti pela vida e pela saúde que dás a cada um de nós, e também porque nos dás grandes promessas em Sua palavra, as quais deseja cumprir em nós. Pedimos que nesta obra, nessa tarefa, o livro de Josué seja para nós um incentivo, seja para nós um ensino, que Seu Espírito abra nossa mente para captar as maravilhosas lições de Sua vontade que estão aqui. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, graças a Deus. Eu quero apenas mostrar aqui a lição. Caso você não tenha adquirido a sua lição, adquira. Nós temos um aplicativo também da igreja chamado Sabbath School, está em inglês, seria em português Sabbath, sábado, school, seria uma escola, uma lição. Então, lição sabática, vamos traduzir dessa forma, mas o nome do aplicativo está em inglês. Neste aplicativo você consegue acessar a lição. Mas é interessante ter o livro, eu estou com o meu aqui, e é importante que você esteja com o seu também. Então, lições de fé no livro de Josué. O autor, nós temos aqui a referência a ele, e a introdução da lição também, apresentando agora os desafios da vida de Josué. Moisés, à beira da terra prometida, 40 anos se passaram de peregrinação ali no deserto, estava prestes a adentrar com o povo de Israel, mas Moisés deveria descansar, ele não deveria entrar na terra prometida. Mas agora vem um sucessor. Qual é o seu nome? Josué. Josué. Então, grandes desafios, mas ao mesmo tempo a promessa de Deus, de que Deus estaria com ele, assim como esteve com Moisés, de que ele seria bem sucedido se ele observasse a lei, se ele mantivesse o relacionamento íntimo com Deus, assim como Moisés havia mantido.
então ele seria próspero, bem-sucedido na conquista e no cumprimento da missão que Deus havia dado a ele. E já no início do livro de Josué, Deus se mostra presente, nós certamente veremos isso. O príncipe do exército do Senhor aparece para Josué na certeza de quem combateria aquelas batalhas seria o próprio Deus. Ele estaria à frente do seu povo para conquistar então a terra e cumprir a sua promessa. Então, nós temos aqui a lição de número 1, vamos ler o verso para memorizar, e o título da lição é Receita para o Sucesso. Lê para nós o verso para memorizar, Moses, por favor. Josué 1:7. Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. É interessante que, como eu havia dito, Moisés liderou então durante, vamos pensar aqui nas duas últimas partes da vida de Moisés, que pode ser dividida em três períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos então liderando o povo de Israel. Após o término desses últimos 40 anos, ele é levado a descansar, nós temos a referência do seu pecado, e por causa desse pecado o privou de entrar na terra prometida, mas agora nós temos um sucessor que já havia aparecido no livro de Êxodo, e a primeira referência a Josué está lá em Êxodo 17, e ele aparece já como um comandante, como um militar, pelejando contra ali Amaleque. E é interessante que Josué também aparece sempre muito ligado a Moisés. Nós falamos da tenda da congregação, que era retirada do arraial, que era o local onde Moisés orava e clamava e buscava o Senhor, e Josué ali dentro, né? E Josué ele não queria sair. Moisés retornava para o arraial, mas Josué queria permanecer mais. E quando ele sobe o monte também, Moisés sobe para pegar as tábuas da lei. Josué, ele não estava com o povo. Não pôde subir até onde estava Moisés, mas ele estava no meio do caminho ali esperando Moisés. Exatamente. Então a gente percebe de fato assim a proximidade de Josué com Moisés, a fidelidade, o companheirismo e certamente o relacionamento de Josué para com Deus. Ele aparece como um homem de fato corajoso, como um guerreiro, como um homem fiel, como aquele disposto a cumprir a vontade do Senhor. Então, quem que seria esse sucessor? Obviamente, o livro de Êxodo que nós estudamos já dá indícios de que seria o próprio Josué. E a lição vem trabalhando esse aspecto, né? Que o cativeiro do Egito já havia ficado para trás, a peregrinação, aquela geração que foi incrédula, havia morrido e agora tem uma nova geração. E esta nova geração agora tem um novo líder. E este novo líder é Josué. Então, durante esta semana, estudaremos praticamente o capítulo 1 aqui do livro de Josué. Alguma consideração para a lição de sábado? Primeiramente, antes de comentar, só ficou uma coisa na minha cabeça. Quando o pastor falou do aplicativo, falou o nome, né, em inglês, mas lá dentro tem todas as línguas da lição, né? Ah, sim, bem observado, Mono. Tem espanhol, inglês, a língua que você quiser você vai encontrar lá dentro. Só um detalhe para o pessoal não achar que é só inglês. Sim, é verdade. O nome do aplicativo está em inglês, mas lá dentro você tem acesso a vários idiomas. Exato. Agora, sobre o livro de Josué, quando nós comentamos no começo do livro de Êxodo, na lição passada, eu trouxe para a gente a informação de que os livros da Bíblia, eles têm algum tema que é o tema geral, que permeia tudo. Então, o Gênesis, por exemplo, eu tinha comentado que, embora o nome seja Gênesis, o tema que mais percorre o livro é a aliança de Deus com o seu povo. O Êxodo, ele tem um sinônimo de salvação, ele traz tudo que nós vemos ali, desde a possível morte no Egito, escravidão, a salvação, como Deus operou, como Deus os livrou através do mar. Então, um tema do livro de Êxodo poderia ser salvação, ou redenção, alguma coisa nesse aspecto. Agora, o livro de Josué, quando nós olhamos alguns pontos específicos do livro, nós vamos ver também que ele tem um tema geral, que vai nortear bem o estudo seu, caso você queira ler o livro em si, isso vai ajudar muito, é bem importante. E para nós entendermos, vamos ler rapidamente primeiro Deuteronômio 11, 23 e 24, que é uma promessa. Aqui Deus faz uma promessa. Na verdade já era antiga, mas aqui é de maneira mais claramente feita. Leia para nós, pastor.
Deuteronômio 11, 23 e 24. Então o Senhor expulsará todas essas nações diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar onde pisar a sola dos vossos pés será vosso, desde o deserto e o Líbano, desde o rio e o rio Eufrates, até o mar mais distante será o vosso termo. Certo. E até o verso 25 continua falando que nenhum homem seria capaz de ficar de pé, mas basicamente essa era a promessa. Agora em Josué 1, nos versos 1 a 3, nós encontramos o quê? Verso 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Ou seja, aqui Josué é encarregado, então, de cumprir essa promessa, em certo aspecto, né? A promessa de Deus. E, no capítulo 21 de Josué, capítulo 21, versos 43 e 45. 21, versos 43 e 45. E o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais, e eles a possuíram, e nela habitaram. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que jurou aos seus pais, e diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos. O Senhor entregou todos os seus inimigos na sua mão. Nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Ou seja, se nós olhamos para isso, nós podemos entender que o tema desse livro é o cumprimento das promessas de Deus. É verdade. As promessas foram feitas, são transmitidas aqui a Josué para ele a se apoderar delas, e no final Deus cumpre tudo aquilo que ele promete. Só que a pergunta é, por que Deus deu essa terra para o povo de Israel? Será que era porque o povo de Israel era um povo que merecia essa terra? Deus deixou uma mensagem. O livro de Deuteronômio, eu creio que é importante também nós sabermos qual é o foco e a importância dele. O tema do livro de Deuteronômio, se nós seguimos algo no estilo que nós fizemos aqui com Josué, é lembra-te. Deus está fazendo com que o povo tenha um memorial, tanto da sua história, como das leis de Deus e a vontade de Deus para eles. E o lembra-te ali justamente é para que o povo, ao entrar na prosperidade da nova terra, eles não se esquecessem de Deus. Não se esquecessem de como Deus os havia guiado no passado, dos resultados do pecado, não se esquecessem das ordens de Deus. E uma coisa que Deus queria que eles não se esquecessem está em Deuteronômio 9. Vamos lá, Deuteronômio 9. Apenas uma introdução para a gente entrar com mais informação no livro de Josué. Deuteronômio 9. Versos 3 a 6. 3 a 6. Pode ler. Entendemos, portanto, neste dia que o Senhor teu Deus é aquele que vai diante de ti, como um fogo consumidor, ele os destruirá, e fará com que caiam diante da sua face. Assim tu os expulsarás, e os destruirás rapidamente, como o Senhor te ordenou. Não fales no teu coração, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, dizendo: pela minha justiça o Senhor me trouxe para possuir esta terra, mas pela iniquidade destas nações o Senhor os expulsou diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração que vais possuir a terra, mas pela iniquidade dessas nações. O Senhor teu Deus as expulsa diante de ti. E para que ele possa realizar a obra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Entende, portanto, não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado. Então, olha só que interessante. Muito claro, né? Deus quer que o povo entre sabendo o quê? Por que Deus fala? Não é pela sua justiça, mas por causa da iniquidade desses povos. Por que aconteceria se eles participassem da iniquidade daqueles povos? Perderiam a terra também. Ou seja, a terra seria deles condicionalmente à obediência, mas não a obediência prévia que eles receberiam isso. Isso era uma bênção de Deus para eles. Deus estava considerando que eles poderiam carregar isso, receber essa herança que na verdade foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, que eram fiéis e não obstinados. Exatamente. E neste contexto há esse paralelo de fato, porque há uma constatação de que o povo era obstinado, ou seja, obstinado no quê? Na rebelião, na incredulidade. E não é pela tua justiça, ou seja, não é porque você é melhor. Exatamente. Mas é porque eu quero eliminar aquelas nações porque elas de fato comprometerão
o cumprimento da minha promessa da vinda do Messias, porque esse é o foco. Isso. Para que esta nação fosse uma luz, uma bênção para as demais nações, mas que através dessa nação viria o Messias. Isso. E se a nação, o povo de Israel fosse corrompido pelas nações, certamente o plano de Deus seria comprometido. E Deus queria impressionar eles justamente com isso, né? Com Abraão, Deus falou, olha, a iniquidade dos amorreus não está completa. Aí passou-se todo o tempo da escravidão do Egito e agora já estava. Então Deus, por causa da sua iniquidade, estava expulsando eles. Mas eu diria que até isso aqui também queria deixar bem claro na mente do povo, justamente, que eles deveriam se manter puros para que eles também não fossem expulsos da terra. Exatamente. Ou seja, a razão pela qual alguém pode ser expulso dessa terra, que na verdade é minha, não é deles, nem de vocês, é porque a iniquidade deles fez com que eles fossem expulsos. Cuidem vocês agora, vocês não são justos. Vigiem. Exatamente. Algo assim. Ou seja, é o ditado que a gente fala, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Exatamente. No sentido de que se eles errassem assim como os cananeus estavam errando naquela religião promíscua, infanticídio, tudo que a gente vê na corrupção moral dos cananeus, se eles seguissem os mesmos caminhos, então eles teriam certamente o mesmo destino, a consequência seria a mesma. Isso, e agora a missão do povo vai ser dada agora no capítulo 1. A partir do capítulo 1. Na verdade já foi dada em todo o livro de Deuteronômio praticamente, mas agora que já tinham chegado nas portas de Canaã, o povo deveria se mover para fazer a obra de Deus se cumprir. Deveriam expulsar todas as nações. Essa era a missão do povo, e se eles não cumprissem, aconteceria como o Senhor falou, eles se misturariam com essas nações e isso prejudicaria a sua missão. Eu acho nesse contexto interessante comentar aqui a imagem da lição, apenas aí após a introdução. Se você acompanhar na sua lição a imagem, eu fiquei aqui dialogando com Moses para tentar entender um pouco mais esta imagem, e eu acredito que ela está mais de acordo com o versículo 7, de fato, que é o versículo para memorizar, de Josué 1, versículo 7. Então nós temos aqui abismos, ou seja, seria um caminho muito desafiador que exigiria coragem. Nós temos ali uma plaquinha indicando uma coroa, ou seja, a coroa já estava reservada, mas havia condições para que essa coroa fosse alcançada. Nós temos ali um lampião, uma luz, pode ser uma referência à palavra de Deus ou à lei, o versículo 7 fala, né? Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, observe, haja de acordo com toda a lei, ou seja, tem um aspecto da condicionalidade para alcançar a promessa, mas obviamente essa promessa seria alcançada apenas através de Cristo Jesus. Nós temos Jesus como sendo a ponte sobre o abismo, de fato é Ele quem liga o céu e a terra, Deus com a humanidade, Jesus é tudo para nós. Então a promessa seria alcançada pelos méritos de Deus, pela justiça de Deus, mas exigiria fidelidade e coragem da parte de Josué e também do povo, não somente da parte de Josué. Moses, no comentário que você fez, eu quero apenas destacar algo que eu comentei no início a respeito das 3 promessas que Deus havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos aliança feita com Abraão lá em Gênesis 12, nós temos aliança feita, renovada com Isaque lá em Gênesis 26, do verso 2 ao verso 4, e com Jacó em Gênesis 28, do verso 3 ao verso 15. Quando nós lemos todos esses textos, e lá de Gênesis 12 é do verso 1 ao verso 3, com Abraão. Quando nós lemos todos esses textos, nós conseguimos extrair que 3 promessas, elas se fazem presentes nessa aliança. Deus disse de uma linhagem que o povo cresceria, olha as estrelas, você terá uma nação numerosa. Nós temos então uma linhagem, nós temos então uma bênção que seria a própria aliança, a bênção do relacionamento com Deus, e nós temos uma terra, é prometido uma terra. E nós temos o cumprimento da primeira parte da linhagem, quando o povo desce para o Egito, o que acontece lá no Egito, numa terra de Gósen, que era mais para o norte ali, eles se multiplicam, eles crescem, cumprimento da promessa. Deus levanta um libertador, Moisés vai até lá ao Monte Sinai, estudamos sobre isso, faz uma aliança, entrega ali as 10 palavras, se mostra de uma maneira poderosa, visível, presente, o santuário, o relacionamento íntimo que o povo agora poderia usufruir com Deus. Nós temos o cumprimento então da bênção. E agora está faltando o cumprimento da promessa.
E Deuteronômio marca o final do livro, a morte de Moisés, mas a terceira promessa ainda não havia sido cumprida. Então tem essas ênfases, esses textos que nós lemos, que toda a terra que pisares será tua, esta terra é tua, mas havia ali um aspecto de condicionalidade. Então, essa terra é sua. Nós vamos lá, vamos conquistar, vamos expulsar essas nações. É um tumor que precisa ser arrancado da terra, todas essas nações. A terra é sua, mas para conquistá-la, então, vai exigir todas essas coisas e vai exigir a fidelidade. Tem o aspecto da condicionalidade. Sim, E no livro de Josué nós vemos o cumprimento desta promessa. Exato, e as promessas de Deus, elas são realmente habilitadoras, a gente vai ver isso para frente aqui. Mas elas também são condicionais, como você está dizendo. Por mais que elas sejam habilitadoras, elas não necessariamente significam que vai acontecer. Por quê? Porque existe uma tal coisa chamada livre-arbítrio do ser humano, de cumprir a ordem de Deus para que aquilo se cumpra. Então, Deus quer que todos sejam salvos. Ele pode simplesmente dizer todos vão se salvar e não dá, porque senão ele vai ter que desrespeitar o livre-arbítrio de alguns que não têm interesse na salvação. Tanto é que nós vamos ver que o povo entrou na Terra Prometida e na parte de Josué foi cumprida, mas o povo não seguiu exatamente o que Deus mandou. Isso trouxe consequências ao livro de Juízes. Ou seja, eu dou tudo o que vocês pisarem. Era mais ou menos Deus dizendo, enquanto vocês estiverem fazendo o que eu estou dizendo, eu vou abrir todas as portas. Só que no livro de Juízes vem relatando que o povo não continuou terminando a obra de Deus. Aí Deus falou, então não vou mais diante de vocês. Agora eles vão ser espinhos para vocês. Exatamente. Ou seja, é uma condicionalidade mesmo das promessas de Deus à atitude humana com relação a elas. É verdade. Se você está gostando desta lição, curta este material, compartilhe aí para que mais pessoas tenham acesso ao novo trimestre. Estou empolgado aqui para estudar o livro de Josué. Espero que você esteja também. Deixe aí nos comentários alguma observação nessa parte mais introdutória que fizemos. E vamos avançar para a lição de domingo, que tem como título Um Novo Moisés. Por que Josué então é chamado de um novo Moisés? Qual que era o nome antes de Josué? Os títulos que Moisés recebe, os títulos que Josué recebe. Essa é a temática aqui da lição de domingo. Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Qual que era o nome de Josué, Moses? É interessante que o nome de Josué, na verdade, não era Josué desde sempre, né? Ele não recebeu esse nome de nascimento. Mas o nome dele já tinha um significado muito bonito. O nome dele era Oséias. Tanto é que nós vamos ver Oséias, filho de Num, aparecendo aqui no Pentateuco, aqui para trás. Num era de qual tribo? Era Efraim? Acho que então era de Josué ele era um efraimita, no caso. Isso. Aí Josué era da tribo de Num, só que na verdade era Oséias, que em hebraico seria Oshé, significa salvação ou salvador, certo? E nós olhamos aqui, quando nós vamos a Números, vamos lá em Números 13 e 16, só para deixar isso mais claro. Números capítulo 13, verso 16. Lê para nós, pastor. E estes são os nomes dos homens que Moisés enviou, aqui são os 12 espias, a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Certo, então aqui nós vemos que ele muda o nome. Claro que no português nós não temos essa sensação de que Josué, na verdade, é uma mistura de Oséias com outra coisa. Mas no hebraico, Oshé, e agora eles adicionaram as letras iniciais ali do nome de Deus, e aí fica Yehoshua. Isso é praticamente a mesma coisa do nome Jesus. Então se torna salvação do Senhor, ou salvação através do Senhor. E esse era o nome de Josué, e assim como Moisés operou, em certa maneira, como um intermediário de Deus e o povo, a salvação deles do Egito, Josué dava continuidade, porque a salvação não significa simplesmente ser salvo do pecado, mas também receber a recompensa. E agora Josué recebe essa parte, que é a continuação do trabalho de Moisés, em levar ao povo a alcançar a recompensa final. E só para destacar esse ponto que você comentou, bem comentou, o nome Josué e o nome Jesus é o mesmo, porque você tem em hebraico Yehoshua e Yeshua. Então é o mesmo nome. É o mesmo significado. É o mesmo significado. Tanto é que na Septuaginta, que é outra versão de Bíblia, né, está escrito Jesus, não Josué. Entendeu? Jesus, filho de Num. Bem interessante isso mesmo. A lição trouxe, vamos mencionar, né? Sim. A lição trouxe Deuteronômio 18:15, o seguinte. Vamos ver lá o que está escrito. E eu achei interessante essa parte da lição, e comentando juntamente com você que está nos acompanhando, normalmente lemos aqui Deuteronômio 18, do verso 15 ao verso 22, como sendo uma profecia messiânica, apontando de fato para Jesus.
Mas é interessante essa similaridade que existe entre o nome de Josué e Jesus, mas tem aqui uma profecia que a gente, muitas vezes, eu nunca tinha lido na possibilidade de ser Josué. De dupla aplicação. De uma dupla aplicação. E, de fato, quando Moisés falou isso, gerou uma expectativa. Quem será esse profeta? Então, vamos ler esse texto. Eu achei bem interessante isso. Deuteronômio 18. Isso, verso 15. Do 15 em diante. Diz assim: O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta no teu meio, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. E ele continua: Conforme tudo que desejaste do Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: Não ouvirei novamente a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo outra vez para que não morra. E continua... O verso 18, eu acho que dá para destacar: Levantarei para eles um profeta dentre os seus irmãos como tu, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E acontecerá que, quem não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. E daí vem falando a respeito do falso profeta. Certo, mas é interessante que ele faz essa comparação, né, de Josué com Jesus, e eu diria que para os judeus talvez isso tenha muito sentido. Porque quando Paulo vai falar em Hebreus sobre o descanso, ele diz o quê? Se Josué lhes houvesse dado descanso, ou seja, eles tinham as esperanças de que era Josué quem tinha dado o cumprimento das promessas de Deus. Paulo vem dizendo que o cumprimento total das promessas de Deus não era através de Josué, mas através de Jesus. Então nós vemos que Jesus aqui entra agora como alguém superior a Josué e superior a Moisés, igual em alguns aspectos, mas superior a Moisés também. E vamos ler isso aqui. Vamos ler isso aqui. Está lá em João 6,14. Vamos ver o que está escrito lá. João 6,14. João 6,14. É interessante, você mencionou o livro de Hebreus, porque nós temos uma pátria terrena, no caso seria Jerusalém, mas nós temos uma nova Jerusalém. Então nós temos de fato Josué atravessando junto com o povo de Israel o Jordão, conquistando a terra, dividindo a terra e se estabelecendo na terra. Então nós temos a travessia para a terra, a conquista da terra, a divisão da terra, e agora vocês precisam permanecer nesta terra. Exatamente. Mas nós estamos falando de coisas terrenais, nós estamos falando de coisas terrenas, não de coisas celestiais, exatamente. Tanto é que tem pessoas que usam isso para falar do descanso sabático, mas se estudarem o contexto vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Porque quando Hebreus fala... Isso, Hebreus fala de que Josué não lhes deu descanso. Não deu descanso de quê? Porque eles continuaram na terra, continuaram sofrendo, não mudou nada. Jesus veio, mas nós ainda continuamos na terra e continuamos sofrendo. O descanso verdadeiro é dado quando nós deixamos o pecado e, por fim, quando entrarmos na Canaã celestial. Exatamente, daí virá o descanso pleno e completo. Porque, na verdade, para aquele que está em Cristo, a gente comentou isso na introdução, de que é uma promessa que é sua, mas permaneça nela, que senão ela já não será mais. Cuida para que ninguém tome a tua coroa. Exatamente. Né? A coroinha que estava no começo. Pedro fala de uma pátria celestial já reservada para vós. Ou seja, se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, essa terra, essa pátria celestial, o nome na cadeira, naquela mesa quilométrica, quando chegarmos aos céus, ela já é sua. Mas temos que permanecer em Cristo Jesus. E pela justiça de Cristo, adentraremos na pátria superior, a pátria celestial. Amém. Então, e agora, antes de ler João, João, vou ler mais uma vez Deuteronômio, e você pode ler João. Tá. O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do meio dos teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Agora pode ler João 6,14. João 6, versículo 14. O que diz aí? Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então aqui nós vemos um cumprimento. E nós vamos ver, se nós vemos 7,40, nós vemos a repetição ainda disso. 7, verso 40. Isso. Então muitos da multidão, ouvindo este dizer, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Ou seja, havia pessoas aguardando esse profeta. Quando nós vemos aqui Hebreus 3,3 para concluir, diz: porque este homem, Jesus, foi considerado digno de maior glória do que Moisés, porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Ou seja, nós vemos que em Jesus, na verdade, se cumpre de maneira perfeita esse texto de Deuteronômio, né? Mas a lição também nos traz essa ideia que é até interessante de que Josué foi um tipo aqui de Jesus
ao fazer o povo entrar na terra. Exato. Então, uma primeira aplicação de Deuteronômio 18 seria Josué, mas o antítipo, né, Cumprimento total. o cumprimento total e pleno dessa promessa certamente é somente com Jesus Cristo. Eu achei interessante também aqui a lição de domingo apresentando, vamos ler a respeito de Moisés, que aparece diversas vezes, e aqui eu até separei essas citações, aparece diversas vezes Moisés sendo chamado de servo do Senhor, servo do Senhor. Aparece isso em Josué 1, 7, 13, 15, 8, 31, 33, 11, 12, 12, 6, 13, 8, 14, 7, 18, 7, 22, 2, 4 a 5. Ou seja, eu quis até mencionar, não mencionaria, mas para ver a abundância de citações de que Moisés é chamado de servo do Senhor. Só que lá em Êxodo, Josué ele é chamado de servidor de Moisés. Ele serve a Moisés. Eu quero até dar essa referência. Ele é chamado de servo de Moisés em Êxodo 24, versículo 13 e 33, verso 11. Ou seja, antes de Josué liderar, ele teve que aprender a servir. Isso é uma lição que eu fiquei assim, maravilhado com isso. Antes de liderarmos uma família, nós temos que aprender a servir como filho, aprender a servir como homem. Daí você estará sendo capacitado a ser um homem dentro do seu lar, no casamento, para com seus filhos. Ou seja, somente estará habilitado a liderar aquele que antes aprendeu a servir. Eu acredito que na cultura japonesa, e aí eu não sei se é uma coisa assim, um padrão, mas eu já ouvi falar, e mesmo não sendo, servirá como uma ilustração, de que se você tem um presidente, esse presidente de uma empresa tem um filho, o filho ele tem que começar lá de baixo. Então ele vai começar como um faxineiro daquela empresa, depois como um empregado numa função mais simples, e ele vai subindo como encarregado, depois como um gerente, e ele vai subindo até ser presidente. Ou seja, antes de ser o presidente, o líder de toda aquela companhia, ele teve que aprender a servir em todos os setores para entender como funciona todo o mecanismo e sistema. E por que nas coisas espirituais seria diferente? E eu, hoje, olhando para a minha vida ministerial, comecei de fato com coisas muito simples. A gente começa com estudo bíblico, daí começa de uma maneira mais singela ainda compartilhando dentro da sua casa o evangelho, com a vizinhança, daí eu fui obreiro bíblico, fui comportor, daí na faculdade fui o teologando, daí você vai crescendo para você ter de fato uma visão macro da coisa. E Jesus, sendo o mestre, ele veio ao mundo e falou o quê? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, Jesus é o nosso exemplo maior. Ele é o líder e se coloca na posição de servo. Se você um dia quer liderar algo, um movimento para a pregação do evangelho, para a expansão do reino de Deus, aprenda primeiramente a servir. Verdade. Essa é uma ênfase muito certa. A nossa educação, o que o pastor falou que é bem importante, de que nós devemos provar aquilo que é menor, porque tem pessoas que pensam, todo mundo acha que para ser alguém na vida a pessoa tem que vir lá do nada. Eu não diria exatamente isso, mas certamente a educação que você recebe é quem faz ser você aquela pessoa que vai ser lá na frente. Então, por exemplo, um pai que sofreu muito na vida, passou muitas dificuldades, experiências difíceis, e então ele consegue ganhar a vida, agora ele quer dar tudo pro filho não passar nenhuma dificuldade. O que vai acontecer com o filho? O filho, quando for mais velho, não vai ser igual ao pai. Por quê? Porque ele não passou as mesmas experiências. Exatamente. Ou seja, quem fez o pai ser a pessoa que são as experiências difíceis que ele passou. Então, por mais que, obviamente, não estou dizendo que nós temos que deixar as crianças sofrerem, mas quando alguém que vai ocupar um grande posto não se submete antes, como o pastor está falando, ela não está se preparando para liderar quem vai estar debaixo dela. Uhum. E aí a lição traz até algo interessante, olha só. Ao longo da história, no final, na pergunta para meditação, Deus tem chamado homens e mulheres para liderar seu povo. Por que é essencial lembrar quem é o verdadeiro líder invisível da igreja? E realmente nós vamos ver através da história a história de Eliseu. Eliseu antes era conhecido como aquele que jogava água nas mãos de Elias. Não fala, mal fala o nome dele lá, fala que era o jovem que jogava água nas mãos. Ou seja, o que é isso? Um profeta de Deus vai ficar ali jogando água na mão do outro? O que significa isso? Justamente que a humildade prévia é algo que Deus precisa para colocar a pessoa no seu lugar de liderança. Verdade. E por quê?
A pergunta faz essa pergunta. E é importante para muitas coisas. Primeiro, para que haja uma justiça no juízo. E eu diria que podemos colocar isso aqui tanto no âmbito de igreja, como no âmbito de casa, como no âmbito de nação, de instituição, do que seja. Toda a liderança, na verdade, ela é submissa a um outro líder, que é Deus. Ao líder maior. E isso é importante justamente para que haja justiça. Por quê? Porque se eu sei que tem alguém que me julga, como é que eu vou julgar mal o outro? Certo? Isso deveria ser um pensamento constante. Outra coisa, para que nenhum homem se glorie ou se exalte sobre os seus irmãos. Todas as pessoas que guardam isso na mente vão evitar, vão fugir disso, de se gloriar sobre os outros irmãos, né? E tem até um comentário aqui que eu gostaria de ler. Sim. Está escrito aqui no comentário da Bíblia Legado. Diz assim: o Senhor tem uma grande obra que deve ser realizada em nosso mundo. Ele tem dado a obra a cada homem para que a cumpra. Mas o homem não deve fazer do homem o seu guia, para que não se desvie. Isso é sempre inseguro. Ao tempo que a religião da Bíblia introduz os princípios de atividade no serviço, existe a necessidade diária de buscar e beber da fonte de toda a sabedoria. Qual foi a vitória de Josué? Neste livro meditarás dia e noite. A mensagem do Senhor chegou a Josué justo antes que cruzasse o Jordão. Aqui está o segredo da sua vitória. Ele fez de Deus o seu guia. Amém. Quando nós fazemos de Deus o nosso guia, automaticamente nós nunca vamos pensar que somos o chefe das coisas. E eu fico assim maravilhado com isso, porque dentro daquilo que você está falando, quando Josué recebeu o chamado da parte de Deus para ser o sucessor de Moisés, com certeza aquilo pesou nas suas costas, porque imagina, ele viu durante os 40 anos e experimentou na pele a incredulidade do povo. Ele foi um dos 12 espias, mas apenas ele e Caleb se posicionaram de uma maneira crédula, de uma maneira fiel de que Deus era poderoso para introduzir o povo de Israel em Canaã. E durante a peregrinação no deserto, toda aquela incredulidade, aqueles relatos de murmuração, então agora eu terei que liderar, lógico, seria uma nova geração, porque aquela mais obstinada havia morrido no deserto, mas eu terei que liderar, continuar liderando este povo. Aquilo estava pesando sobre os ombros de Josué. Mas é interessante que na continuação do livro, algo que veremos mais para frente na lição, não nesta, mas na do trimestre, o Senhor aparece como sendo o líder. Josué, eu sei que está pesado, mas eu sou o líder deste povo maior. Exatamente isso que você está falando. Quando aparece o anjo lá, quando aparece o príncipe do exército do Senhor. Eu sou o líder dos exércitos do Senhor. Quem era o líder era Josué ali como homem, mas isso trouxe ele essa segurança também. Esse é o ponto. Então isso trouxe para Josué paz, confiança de que alguém invisível, superior a ele, o líder de fato, estava presente, e através deste líder, Josué e o povo seriam então bem-sucedidos. Isso acontece conosco também. Muitas vezes nos deparamos em situações da vida que nos esmagam, situações de saúde, situações emocionais, mas não se esqueça que Jesus, que é o Senhor, que é o líder, ele é o médico dos médicos, ele é o líder dos líderes, ele está presente na sua vida em nome de Jesus. Amém. E é interessante que lá no final daí do livro de Josué, capítulo 24, verso 29, Josué é chamado do que agora? E sucedeu que, depois destas coisas, faleceu Josué, o filho de Num, o servo do Senhor, tendo 110 anos de idade. E lá em Juízes ele também é chamado de servo do Senhor. Capítulo 2, versículo 8. É interessante. Outra coisa, perdão, pastor. Sim, por favor. Nós cremos que Josué escreveu uma boa parte desse livro. Sim. Mas a partir daqui é interessante que provavelmente foi outra pessoa que escreveu. Sim. Ou seja, Josué também não se auto-intitulou o servo do Senhor. Exatamente. Ele servia ao Senhor, mas ele não ficava fazendo propaganda de si mesmo. É algo interessante de ver aqui. Né? Uma apologia a si mesmo. Isso, aquele que o viu escreveu dele. Josué, o servo do Senhor. Sim. E durante seu comentário eu lembrei de um ditado que diz assim, né? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Então, o pai rico porque prosperou, se sacrificou, suou, pagou ali com suor. O filho então é nobre, vai usufruir de toda a riqueza, mas ele não dará o valor que o pai deu, porque ele não pagou o preço. E daí o neto vai ser de que forma? E viralizou aí na internet um vídeo de colocar um pai e um filho, um do lado do outro. Não sei se você chegou a ver isso, ou você que está nos acompanhando chegou a ver isso. E uma outra pessoa vai fazendo perguntas. Quem teve uma bicicleta
até X anos de idade, dê um passo à frente. Daí a criança dava um passo, o pai não. Quem teve mais de X roupas durante a infância, dê um passo à frente. Daí a criança dava um passo, o pai não. E eram várias perguntas e a criança ia caminhando, 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 até ficar uma distância considerável do pai. E daí invertiam as perguntas. Quem teve que na infância ainda trabalhar, dê um passo à frente. Daí o pai dava um passo. Daí quando a criança se deparava, até arrepia pensando nisso, quando a criança olhava para o pai, ela começava a chorar, porque ela tipo assim, olha tudo que eu tenho, graças ao sacrifício do meu pai. Então isso é algo maravilhoso, né? Eu quero que quero sair um pouco da lição aqui. Você já mandou uma mensagem para o teu pai, para tua mãe? Mandando, pai, mãe, te amo, obrigado aí por todo o sacrifício. Faça isso, é uma experiência maravilhosa, né? A gente tem que ter esse reconhecimento, esse valor. E o povo de Israel certamente tinha um reconhecimento para com Moisés, porque ele fala aqui em Josué capítulo 1, assim como nós fomos, e eu acho até intrigante, né? Assim como nós somos fiéis a Moisés. Isso deve ser até isso, né? Eu li assim, eu falei, como assim, né? Mas pode ser uma referência àquela nova geração, não àquela incrédula. Assim como fomos fiéis a Moisés, seremos fiéis a ti, tudo o que você falar, faremos, todas as palavras, está lá em Josué capítulo 1. Então isso mostra a consideração que o povo tinha para com Moisés e obviamente para com Josué, que já tinha uma idade avançada aqui, já inspirava confiança, liderança e tudo mais. Então vale a pena nós pensarmos em todas essas coisas. Tem mais alguma observação? Vamos avançar. Vamos avançar. Segunda-feira tem como título Atravesse, Tome, Divida, Sirva, que apresenta nesse título da lição de segunda a estrutura do livro mesmo. Então a estrutura do livro é atravessar, Josué 1. Eu vou só falar aqui os capítulos, né? Eles atravessariam o Rio Jordão. É interessante que aquela geração que saiu do Egito atravessou o Mar Vermelho, mas aquela nova geração teria que também ter uma experiência de travessia. Uma geração foi batizada no Mar Vermelho, a outra seria batizada no Rio Jordão. Atravessar, Josué 1 a 5, tomar, então tomariam posse da terra, Josué 5 a 12, a divisão da terra, Josué 13 a 21, e servir a Deus nesta terra, Josué 22 a 24. Então nós temos todo esse aspecto, mas a lição trabalha outros também a respeito das promessas, de que era deles, mas tem esse contexto aí. É interessante que Deus ele promete muita coisa realmente para o seu povo desde aquela época, hoje também, mas a mão de Deus só se move na direção do cumprimento dessas coisas quando o ser humano abraça a promessa de Deus e então ele anda na direção daquela promessa como se ela já fosse realmente dele, para cumpri-la, né? Quando ele coloca a mente, o coração e o corpo. Então nós podemos resumir até dizendo que o povo não pode ver as promessas alcançadas se eles apenas ouvem as promessas. Basicamente poderíamos dizer isso. A promessa de Deus ela é habilitadora, é uma força, ela quando você ouve a promessa de Deus, você pode ter certeza de que você terá aquilo. Mas é como se você me dissesse, Moses, vai lá em casa, eu tenho para você lá eu comprei alguma coisa especial lá, eu fui em São Paulo, eu comprei é seu, tá você. lá em casa. Se eu nunca for lá, aquilo é meu, mas o que vai acontecer? Nunca vou ter. Em algum momento pode ser até que, devido ao meu desinteresse, aquilo deixe de ser meu. E agora, quando Deus dá essas promessas, é esse mesmo funcionamento. Está lá, vão buscar. E tanto é que ele fala, vão, conquistem, dividam, tomem, sirvam a mim lá naquele lugar, né? Isso nos traz essa questão da condicionalidade das promessas de Deus. E aqui nós estamos nem falando só da obediência, no sentido da lei completa, mas no sentido de fazer aquilo que Deus manda. Aqui, por mais que fosse para o povo algo desejável conquistar a terra, eles tinham que fazer um sacrifício antes de entrar e Deus mandou eles fazerem, ou seja, a vontade de Deus traria felicidade se eles cumprissem. É verdade. Hoje, a vontade de Deus vai trazer felicidade se nós a cumprirmos. Quem de nós que está ouvindo, será que não tem vontade de servir a Deus, ou crê que não deve servir a Deus? Porque uma coisa, claro, é aquele ímpeto de realmente eu vou servir e quero, e outra coisa é o desejo, simplesmente, eu quero servir a Deus. Mas independente de qual seja o seu caso, ninguém aqui quer desobedecer a Deus. Isso é uma verdade. Você me fez lembrar até um texto de Ellen White que ela diz assim, que muitos vão perecer querendo ser cristãos.
Ou seja, é um sentimento, é um desejo legítimo. Eu quero servir a Deus, eu quero ser filho de Deus, eu quero ser um cristão. Mas muitos vão perecer nessa condição porque apenas queriam e não foram efetivamente. Então, não basta ter a promessa, nós temos que conquistar a promessa. E a conquista exige um aspecto de condicionalidade, submissão, de relacionamento, de fidelidade. E aqui o autor, acho que ele apresenta bem essa ideia no final da lição de segunda, que diz assim: após apresentar toda a estrutura do livro, diz o seguinte: a estrutura do livro transmite sua mensagem principal. As iniciativas de Deus não se realizam de forma imediata e automática e exigem a resposta fiel de seu povo. Diante de tudo o que Deus fez por nós, incluindo tudo o que não podemos fazer por nós mesmos, somos chamados a responder com obediência, fidelidade. Foi assim que sempre aconteceu em toda a história sagrada e continua assim hoje. A descrição do povo de Deus no tempo do fim, em Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, transmite a mesma ideia. A fé no que Deus fez por nós deve nos levar à obediência. Então esse é o ponto, o cumprimento da promessa, ele não é imediato. A promessa nos pertence, mas existe um processo, e eu até entendo para que nós valorizemos ao conquistarmos a promessa. É igual estávamos falando do filho nobre. Se a promessa já viesse de imediato, que valor que ele daria? Nenhum. Então, a trajetória te faz valorizar a conquista. É a mesma coisa, Moses, vamos subir uma montanha juntos? Vamos. Daí você pega o seu helicóptero e desce no pico da montanha. E eu vou lá com uma mochila e faço todo o trajeto, e pedras, e cordas, e chego no pico da montanha. Quem que no pico da montanha vai ter o maior prazer de estar lá? Com certeza você. Então, isso é uma coisa até que... as pernas, de quem que estará mais fortalecida? Então esse é o ponto. Isso é até uma coisa que nós estávamos comentando antes. Eu vi um vídeo esses dias sobre neurociência, e ele trazia justamente o perigo da dopamina fácil. Por que que a dopamina fácil é prejudicial, né? Às vezes a pessoa usa drogas, às vezes a pessoa simplesmente dissipa, tem muito dinheiro e dissipa com tudo que quer, ela consegue, talvez se envolve em pornografia e pecados nesse sentido. Todos eles trazem dopamina fácil. Qual o perigo? O perigo não é a dopamina em si, ela não te faz mal, porque nós podemos ter a dopamina da maneira correta e vai ser muito bom. Deus colocou no organismo a dopamina, não é? Exato. Em si. O problema é que quando nós buscamos esse estimulante mental natural de maneira artificial ou de maneira fácil, não traz consigo saúde mental. Então, por isso, quando uma pessoa se envolve com os vícios, ela tende a degenerar sua mente. E o problema não está necessariamente na substância perigosa. Ou seja, vamos supor que seja uma droga, a erva. Se alguém simplesmente usa isso, não quer dizer que ela em si é o perigo, não é ela em si. Tanto é que tem muita gente que fala, mas não faz mal. E em certa parte, podemos dizer que é verdade. O problema é, quando você se habitua a conseguir dopamina fácil, isso te traz prejuízo mental. E tudo na vida é assim. E por isso que tudo que Deus promete tem um processo a ser cumprido. Tudo que Deus promete tem que andar para chegar. Deus não fala, toma aqui. Deus fala, aqui está, venha. Aí você vai até ele para pegar. Esse processo é o que nos torna saudáveis. Tanto física como espiritual e mentalmente. E moralmente, em tudo. Então, nós nunca podemos esperar que Deus nos dê algo assim, porque Ele quer o nosso melhor. Ele nunca vai nos dar aquilo que nós achamos melhor. Ele vai nos dar aquilo que é melhor de verdade. E isso inclui um processo para alcançar as promessas. Antes da coroa de glória tem a coroa de espinho. Isso, e não é uma questão de mérito. Por isso que nós estamos falando, não é uma questão meritória. Exatamente. Agora que eu sofri, eu mereço. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. O único que sofreu sem merecer o sofrimento e merecia a glória era Jesus. Exatamente. Ou seja, o nosso sofrimento é uma maneira de nos transformar em pessoas mais saudáveis. Para isso que ele serve. É uma adaptação, porque se nós colocarmos os termos até de justiça, a justiça imputada, ou seja, Jesus conquistou essa justiça é dele, e ele acredita você, no sentido ele te dá esse crédito, agora ele te oferece gratuitamente. Você aceita, mas agora você precisa ser adaptado. E a justiça comunicada, ele vai te comunicar a justiça, é o que ele fez por você e o que ele quer fazer em você. Nós temos que ser adaptados para chegarmos nas mansões celestiais. Nós temos o gozo da glória,
mas nós temos que ter o antegozo da glória, que é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Porque imagina, se nós fôssemos, a partir do momento que aceitamos a Jesus, teletransportados imediatamente para o céu. Você não sabe ainda falar, se comportar, você é todo um brucutu mesmo, nesse sentido, né? A gente não sabe como usufruir das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. A gente tem que ter esse processo de sacrifício e adaptação para conquistar aquilo que Deus já conquistou, que é nosso, pelo mérito dele, mas nós precisamos ser adaptados para valorizarmos tudo isso. Exato, eu diria que nós temos que aprender algo que já temos repetido durante a lição passada. A questão é que nós precisamos aprender que sofrimento e dificuldades não são inimigos. Uhum. Nós tendemos a sentir que isso são inimigos. As pessoas que dizem que agora é só crer em Jesus, não precisa guardar a lei, elas acham que a dificuldade é inimiga da vida. Exatamente, ou que a lei é inimiga. Porque a lei para nós que somos caídos e temos a natureza decaída... Vai exigir esforço, sacrifício. Não é fácil, ninguém disse que era, mas também ninguém disse que é por causa disso que vai se salvar, pelo contrário. Isso vai te tornar capacitado a ser salvo. Tipo, Jesus quer te salvar, ele já te salvou da morte, então ele quer te colocar num lugar onde você vai estar preservado para sempre do pecado. Mas para isso é necessário que o pecado esteja longe de você. Amém. Então não tem nada a ver com méritos, tem a ver com necessidade do ser humano. Se nós não fazemos isso, morremos. Sofrimento é a ferramenta para o crescimento. Uma outra coisa, por exemplo, só um outro exemplo. Como que nós conseguimos músculos? Como que nós conseguimos? Exercitando o músculo. Ou injetando coisas. É verdade. Nós podemos alcançar rapidamente aquela Ou até falar de aparência. suco, né? Tomando algum tipo de... Isso, a gente pode fazer isso e ter aquela aparência, mas isso quer dizer que nós vamos ser saudáveis? Uhum. Não. Por quê? Porque o músculo saudável se adquire através do exercício, não através de Exatamente. de um lapso. E aquele músculo que teve ali algum tipo de... tem um termo mais específico, me deu aqui um Esteroides. branco. Esteroides, exatamente essas coisas. É um músculo que não vai ter a mesma rigidez e força daquele músculo. Às vezes é defeituoso. Exatamente. Então, são muitos exemplos que a gente poderia extrair da natureza. O ponto é, a promessa é sua, mas você precisa ser adaptado para conquistá-la. E nesse processo de adaptação, de esforço, de sacrifício, quando você for introduzido na Terra Prometida, quando você conquistar a promessa, você estará então qualificado, adaptado, tudo pela justiça de Cristo, pelos méritos de Cristo, para então valorizar tudo aquilo. E é isso que nós enxergamos aqui também no livro de Josué. Vamos avançar para a lição de terça, que diz herdeiros das promessas, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Eu acredito que a gente antecipou aqui alguns pontos também. Mas vamos ler aqui em Josué, capítulo 1. Já lemos esses versículos, mas vamos ler novamente, verso 2 e 3. Lê para nós, irmãos. Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé vos tenho dado, conforme declarei a Moisés. Então, vos tenho dado, eu dou, é uma ênfase de que toda aquela herança, toda aquela promessa já pertencia ao povo, mas eles ainda não haviam entrado. Então tem essa tensão aí que a lição apresenta. É uma coisa até que nós precisamos nos habituar para entender melhor as promessas do céu. Porque às vezes nós pensamos que o céu é algo distante de nós, como se não fosse nosso. Mas não, o céu é nosso hoje. Exatamente. O céu já nos pertence. É isso mesmo. A questão é nós caminharmos na direção do céu. É como eu falei com o pastor aqui, é o exemplo. Eu tenho algo na casa dele e se eu andar por qualquer outro caminho eu não vou ter aquilo, não porque não seja meu, mas porque eu estou indo pelo caminho errado. Mas as promessas da vida eterna, nós não vamos alcançá-las, elas já são nossas. Nós temos que aceitá-las e andar na direção delas para chegar até elas. Mas elas já nos pertencem. E tem uma ênfase, né? Pode falar, por favor. Uma outra coisa que eu diria ainda seria o que está no verso 5, não sei se é isso que você diria. Eu daria a ênfase no verso 6, mas está ótimo. Vamos falar primeiro do verso 5. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Amém. Ou seja, o verso começa dizendo que não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Ou seja, você será mais forte do que todos. E qual será o segredo disso? Tal como estive com Moisés, assim estarei contigo. Ou seja, nessa peregrinação de abismos, como nós vimos no começo da imagem, porque a promessa está ali, mas o caminho está cheio de obstáculos.
os quais vão ser todos transpostos com a presença de Deus na vida da pessoa. E no caso de Josué, foi isso que o habilitou a cumprir as promessas de Deus ali naquele momento também para o povo. Amém. E o verso 6, ser forte de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei a seus pais que lhes daria. Então, tem a motivação dada por Deus para Josué, ser forte de boa coragem. Por quê? Eu estou contigo. E nós temos lá no Novo Testamento, em Mateus 28, verso 20, a lição traz esse texto, e até seria interessante lermos, uma promessa semelhante. Mateus 28, versículo 20. Deus disse para Josué, estarei contigo, não falharei contigo, não te abandonarei, não te desampararei. É uma ênfase, é uma repetição mesmo, uma redundância. Josué, eu não te deixarei, eu sempre estarei contigo. E aqui em Mateus 28, antes de Jesus ascender aos céus, o que ele promete para a sua igreja? Mateus 28, verso 20. Muitos comentários do Espírito de Profecia na Bíblia, ela fica maior. É verdade. 28, 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Amém. Então nós temos uma promessa, e essa promessa é vista lá em Apocalipse se cumprindo, porque Jesus está no meio dos candeeiros, que é uma referência às 7 igrejas, que é uma referência a toda igreja. Jesus está presente pela sua palavra, pelo seu espírito, pelo ministério dos anjos. Jesus está presente na sua vida também, se assim você quiser que ele esteja presente na sua vida. Só que essa promessa feita por Jesus, ela tem um aspecto de condicionalidade dentro da grande comissão. Ou seja, se nós cumprirmos esta condição, e qual é a condição? Né? A partir aqui do versículo 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, daí vem o texto que você falou. Então, se nós estivermos indo, fazendo discípulos, ensinando as pessoas, aguardar, observar os ensinamentos de Cristo, Cristo estará conosco. Agora, se eu peço a presença de Cristo, mas eu não cumpro a condicionalidade, como que eu posso contar com a presença dele? Ok, Josué falando, Senhor prometeu estar comigo, mas eu vou me desviar para a direita e para a esquerda, eu não vou observar a lei. Nós podemos imaginar que o caminho reto, o caminho de Deus está aqui, nessa direção. O caminho para eu ir conseguir o presente que você tem na sua casa é esse. Eu vou ter ajuda nesse caminho, mas é só nesse caminho. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, nós não teremos ajuda se nos desviarmos. E segundo, se nós voltarmos para o caminho, nós encontraremos Deus no caminho. Exato. Porque muitas vezes Satanás tenta nos fazer pensar, quando nós nos desviamos, que nós precisamos primeiro encontrar a Deus para depois voltar para o caminho. Mas não, é indo para o caminho que nós vamos encontrar Deus outra vez. É verdade. Então, se nós percebemos a nossa pecaminosidade, a nossa dificuldade e queremos andar novamente com Deus, é simples, eu estou andando no caminho, eu sei que Deus vai estar comigo no caminho. Se eu estou fora, eu preciso me apontar para aquela direção, Senhor, então vamos voltar, eu quero voltar para o caminho. Comece a andar no caminho de Deus, certamente Deus estará com você, se você tomar essa decisão. Amém. E para fecharmos aqui a lição de terça, tem um texto do Parábolas de Jesus, página 176, e eu recomendo a leitura deste livro, temos ele aqui, Parábolas Vivas. Se você quiser adquirir, entre em contato conosco no nosso site institutoiag.com.br, lá temos todos os livros que publicamos. Temos até a Bíblia Legado, caso você não seja uma das pessoas que será presenteada com a Bíblia linda, entre lá no site e adquira a sua, temos vários modelos lá. Olha só o texto que diz assim, ó. Os seres celestiais cooperarão com o agente humano que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifeste na ação perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz, estou à tua destra para te auxiliar. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo o que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Amém. Então, é um desafio a conquista de um caráter perfeito em Cristo? Obviamente sim. Ele imputa o seu caráter perfeito, mas ele quer moldar o nosso caráter para que seja perfeito como o dele. E ele fala, eu estou à tua destra. Você vai ter que se esforçar, se sacrificar, se privar. A morte do eu. O eu terá que ser sacrificado, mas eu estou contigo. Os meus anjos estão com você. Tenha uma fé decidida,
tenha um alvo definido e avance. Se ele prometeu esta obra em nós, Apocalipse 14, 12, que a lição aí de segunda apresentou, ele vai cumprir. Se nós guardamos os mandamentos, é porque estamos em harmonia moral com Deus. Amém. De sermos justos como ele é, misericordioso como ele é, amor como ele é. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam. Isso daqui não é uma coisa abstrata, exatamente. Não é uma ideia abstrata, deve ser algo concreto e uma realidade para o povo de Deus hoje, que o preparará para a conquista da terra prometida. Amém. Nós estamos às portas da terra prometida, já peregrinamos aí, desde 1844 já peregrinamos. Estamos novamente em Cádiz Barneia. A questão é, vamos adentrar ou não vamos? Nós já temos o nosso Josué, Jesus. Então Amém. Vamos avançar com fé decidida em nome de Jesus. Amém. Essa é a ênfase. Quarta-feira tem aqui a expressão seja forte, que é extraída de Josué, capítulo 1, versículo 7. Lê para nós novamente, moço. 1:7. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Pode avançar até o verso 9. E este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Amém. Então nós temos aí o desafio que Josué, essas palavras repetidas, essa ênfase, é porque de fato sobre Josué estava aí um desafio tremendo, né? Colossal. Sim, na verdade, se nós olhamos para 40 anos antes, lá em Números 12, Josué estava aqui exatamente 40 anos depois, entrando no mesmo lugar que ele entrou 40 anos atrás. Só que ele entrou como espia. Ele foi com os outros 11 espias, Josué, Caleb e os outros 10. E, inclusive é interessante ver que só Josué e Caleb têm os nomes na mente de todo mundo. Os outros 10 ninguém lembra o nome deles. É verdade. Por que será, né? Exatamente. Interessante nós olharmos isso. Mas o fato é que por mais que aqueles 10 espias, eles voltaram e foram covardes e relataram apenas a dificuldade, eles não estavam mentindo. Era verdade. Era uma realidade. Era uma realidade. O problema deles foi a falta de confiança em Deus, a falta de coragem, que é aquilo que Deus está falando. Josué, seja corajoso, seja corajoso. Tudo aquilo que você viu é verdade. É aquilo mesmo. Tem gigantes, a terra é tipo muito grande, tudo vai impressionar, causar medo, mas seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Ou seja, eram dificuldades reais, a missão dele exigia uma pessoa decidida, que realmente visse o que era correto e andasse naquela direção sem titubear, uma pessoa que tivesse certeza da presença de Deus com ela e corajosa, realmente. E outro detalhe que eu diria, e isso não se aplicava só a Josué, mas a todos os líderes da causa de Deus, Satanás trabalha especialmente com os líderes da causa de Deus. Ele sabe que se ele derruba o líder, o resto do povo vai atrás. É verdade. Então, se o povo agora estava mais fiel, podemos dizer, estava mais próximo do desejo de Deus, e entraram na Terra Prometida para possuí-la então, qual era o maior desejo de Satanás? Destruir o líder. Ele queria, na verdade, era destruir a todos, mas se ele tocasse no líder, ele conseguiria derrubar todo mundo. É verdade. Então Josué seria extremamente atacado. Então Deus precisava realmente dar uma grande força, ânimo, estimular a coragem de Josué e especialmente estimulá-lo com a sua presença. É verdade. E você me fez pensar aqui, irmãos, é interessante esse ponto de que a incredulidade ela é injustificável. Porque a incredulidade dos 10 espias, ela era injustificável diante daquilo que Deus já havia feito. Deus não levou o povo de Israel à beira para entrar em Canaã sem antes ter mostrado todo o seu poder, majestade e glória. Verdade. Então, por mais que eram cidades fortificadas, e a primeira cidade já mostrava isso, Jericó, provavelmente era uma cidade ali muito fortificada. E Canaã estavam tanto quanto já como num formato de cidades-estado. Então Jericó provavelmente já era uma cidade muito fortificada, muito bem estruturada, com muralhas gigantescas. Então eles se deparam com muralhas intransponíveis, com homens gigantes, fortes. Animais, a Bíblia vem animais.
bestas e feras, tanto que o Senhor fala que não deveriam ser todos mortos para que as bestas do campo não se multiplicassem e trouxessem todo o prejuízo para o povo de Israel. Mas o ponto que eu quero destacar é, tudo bem, o desafio é gigante, mas o meu Deus é maior do que tudo isso. Exatamente. Então a incredulidade ela é injustificável. Quando somos tentados a sermos incrédulos e desobedientes, não se esqueça o quanto Deus já se mostrou na sua vida grandioso e poderoso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Amém. Deus. Então, o pecado, ele não tem motivo. Ele não tem uma justificativa, ele não tem uma razão. Deus, ele sempre superabunda a sua graça, faz transbordar poder, graça, misericórdia na tua vida, para que você seja fiel. Porque muitas vezes nós queremos pensar ou imaginar que Deus trata a nossa vida como nós tratamos uns aos outros. Ou seja, se eu sou infiel a você, Moses, humanamente falando, você já retalha ou vira as costas a mim. E às vezes a gente tem esse relacionamento para com Deus. Quando a gente vira as costas a Deus ou tende a ser incrédulo, ele vai superabundar a tua graça sobre você, para que você... Calma aí, o que eu estou fazendo na minha vida? Daí vai vir misericórdia abundante, amor abundante, graça abundante, para que você de fato fique constrangido e fale, calma aí, esse caminho que eu estou seguindo é um caminho de morte, eu quero abandonar o pecado, não vale a pena. Então a gente tende a olhar para Deus como se ele fosse homem, no sentido para mentir, para ser desonesto, vingativo, só que Deus... O Pai, né, não é homem, Jesus é homem, mas ele é perfeito na sua humanidade. Amém. Louvado seja Deus, porque o trato dele para conosco é diferente. Louvado seja o Senhor. Então tem toda essa força, animação, o texto aqui da lição de quarta traz Efésios 6, uma ênfase lá da armadura, ou seja, nós temos uma batalha a batalhar também, um combate a travar, que é contra as nossas próprias tendências herdadas, cultivadas, contra o nosso próprio eu, contra o pecado, e nós temos que ser o que nesse contexto? E quem já Fortes e viveu, corajosos. quem já tem uma certa idade, sabe que se ele olhar para dentro de si mesmo com sinceridade, é um gigante que tem ali. É verdade. Não é a natureza caída, a natureza pecaminosa, as tentações que vêm sobre ela. Ninguém aqui, ninguém de vocês que está vendo esse vídeo, nenhum de nós aqui é capaz ou presunçoso o suficiente para dizer que são coisas fracas e que a gente conseguiria vencer se quisesse. Uhum. Não é simples assim. Deus diz que vai vencer em nós. Se não fosse isso, nós não teríamos esperança. É verdade. Então a nossa coragem a minha tentação é grande, a minha natureza caída, a minha tendência é grande, é forte, é poderosa? É. Mas o meu Deus que prometeu a vitória, ele venceu todas essas coisas. Ou seja, Amém. eu tenho essa vitória através dele também. E essa é a coragem que deve inspirar o povo de Deus. É a coragem de estar ao seu lado. Enquanto estivermos com o nosso general, não teremos medo de nada. Amém. Quando nós nos afastarmos dele, que esperança teremos? É verdade. Jesus é o médico que nunca perdeu um caso, Jesus é o advogado que nunca perdeu também um caso. A gente tem que ter essa mentalidade. General mesmo. que nunca perdeu uma batalha. Um general que nunca perdeu uma batalha. E o texto fala essa ênfase do relacionamento que você deu no final da lição de quarta. Nosso desafio é conhecer o Senhor o suficiente para confiar nele e nas promessas que ele nos faz. E é por isso que, mais do que qualquer outra coisa, precisamos de um profundo relacionamento pessoal com ele. Amém. É isso que vai nos dar certamente a vitória. Então a questão crucial para nós hoje é a mesma enfrentada por Josué. Como podemos permanecer fiéis ao que a palavra de Deus diz, mesmo quando isso é impopular ou inconveniente? É apenas pela fé mesmo, conhecendo a Deus o que ele é poderoso para fazer. Amém. A lição de quinta, para nós caminharmos para o fim, como foi uma lição que a gente teve que trabalhar bem a introdução, pode ser que ela fique um pouquinho mais extensa, mas vamos finalizar aqui com quinta-feira. Sexta-feira vem trazendo textos de Ellen White que reforçam algumas perguntas. Vamos aqui trazer então quinta como título Próspero e Bem-Sucedido, que é novamente aqui uma outra ênfase dos versos 7 a 9, do verso 7 ao 9 de Josué capítulo 1. E aqui o autor traz várias palavras em hebraico, sentidos. Vamos comentar um pouquinho aqui dessa lição. Sim, ali a lição nos traz para nós lermos os mesmos versos, também Gênesis 24:40, Isaías 53:10, Salmos 1 a 3, mas é interessante que todas elas trazem essa questão, essa noção de que a prosperidade está em andar no caminho de Deus. A prosperidade, às vezes nós ficamos pensando sobre o que seria a prosperidade,
Mas a prosperidade nada tem a ver com fazer aquilo que você quer. Isso é uma coisa que nós temos arrancado da nossa mente. Isso é verdade. Isso é prosperidade, ele pode fazer o que ele quiser. Isso não é prosperidade. Isso não é prosperidade. Isso é miséria. Isso é miséria. Vocês querem ter um exemplo? Um exemplo de alguém que tem autonomia para falar mesmo? Vamos ver Eclesiastes 2. Vamos ver quem tem autoridade nesse assunto para dizer. Eclesiastes capítulo 2. Vamos ver o que é que essa pessoa disse. E ela tinha o quê? Talvez, provavelmente, em alguma época da sua vida, ela tinha o pensamento de que a prosperidade era fazer tudo o que ela quisesse. E é o que ele demonstra nessas palavras. Eclesiastes 2, versos 10 e 11. Pode ler, pastor, para nós. Versos 10 e 11. Eclesiastes 2. E tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer, e eis que tudo era vaidade, tudo era passageiro, e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Olha só, o homem mais rico que nós cremos que já existiu seria este homem aqui. E olha só o que ele diz no verso 10. No final do verso 10 ele diz: essa foi a minha porção de todo o meu trabalho, ou seja, eu trabalhei, ganhei aquilo, conquistei tudo, e aí, com aquilo que eu conquistei, legalmente, certinho, eu gastei com tudo que eu quis também. Por quê? Porque era meu, eu podia fazer isso. E eu não neguei, olha só a expressão que ele usa: tudo que meus olhos desejaram, não lhes neguei. Quantas pessoas hoje não têm esse desejo de poder dar tudo o que quer para si mesmo, se gratificar? Embora tudo isso aqui não fosse... Ele não está falando nem de pecado, ele simplesmente está falando das coisas que ele deu tudo para ele, que ele quis. Com certeza, com o tempo, isso foi incentivando ele a entrar mais no pecado. Estamos falando de Salomão. Porém, no fim, mesmo ele tendo feito tudo que um ser humano gostaria de fazer, ele fala: olha, tudo era vaidade, angústia de espírito, ou seja, não era prosperidade. Exatamente. Se prosperidade é isso, então não era isso que eu queria. A prosperidade está lá no final do livro, né? Exatamente. Quando a gente pega... Capítulo 12. Exatamente. Porque Salomão experimentou o máximo de tudo, né? Da riqueza, da sabedoria, das mulheres. Tudo que um homem gostaria. Mesmo. Exatamente, de poder, de status, o ápice de tudo. E em nada dessas coisas ele encontrou, de fato, o preenchimento, eu diria, né? que ele não encontrou a prosperidade. Exatamente. Olha o verso 12, capítulo 12, verso 13. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha só que interessante, no espanhol, eles fizeram... Olha na sua Bíblia, pastor, você vai ver que as palavras é o dever estão em itálico. Isso está mesmo. Isso acontece em vários lugares na Bíblia, onde parece que falta alguma palavra para completar a frase. Foi adicionada. Mas, em espanhol, eles traduziram da seguinte maneira: vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o tudo do homem. Ou seja... Ou isto é o homem. Podemos dizer... É todo homem. Ou seja, a completude do que nós queremos, prosperidade é o quê? É a plena felicidade. A única maneira de alcançá-la é guardando a lei de Deus e temendo a Deus. Amém. Essa é a única maneira do homem ser feliz e alcançar a prosperidade real. Tire da sua mente a relação entre dinheiro e prosperidade. Dinheiro é dinheiro, prosperidade é outra coisa. Você pode ser rico, mas isso não quer dizer que você é próspero. É verdade. Você pode ser famoso, isso não quer dizer que você é próspero. São palavras totalmente diferentes. A noção secular de que prosperidade é essas coisas está totalmente errada. Prosperidade, de acordo com a Bíblia, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E isso está impresso aqui também no capítulo 1 de Josué, nesses três primeiros versos. Olha só como Deus fala, mais uma vez agora. 7. Somente ser tu forte, muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Para que possas prosperar por onde quer que fores. Exato. Ou seja, a prosperidade está em fazer a vontade de Deus, não a minha. Não é fazer a minha vontade de prosperar, mas a de Deus. 8. Este livro da lei, o verso 7 e verso 8 são repetições, na verdade, né? Exatamente. Esse livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, ou seja, meditar o tempo inteiro na lei de Deus, na palavra de Deus, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Ou seja, faça o que está na lei e serás bem-sucedido. E serás farás próspero o teu caminho. Isso é prosperidade.
cumprir a lei de Deus é a única coisa que traz na mente do homem aquela vontade, aquela necessidade, só guardar a lei de Deus traz essa satisfação. Exatamente. E o autor fala aqui, né? O verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores e princípios espirituais, no caso a lei, que estão na base do mundo criado por Deus e que são expressos em sua lei. Amém. Então isso de fato é a prosperidade, é o verdadeiro sucesso. Exato. Ou seja, resumindo até, sucesso é fazer aquilo que deve ser feito, Exatamente. não aquilo que eu quero fazer. Exatamente. Então nós não devemos apenas exercer fé no cumprimento da promessa, mas nós devemos obedecer para obtermos a promessa, no sentido de que fé e obediência não se contrapõem, elas se complementam. Então a gente vê isso aqui em Josué, o texto aqui da lição traz Romanos 3:31, e seria interessante nós abordarmos este aspecto de que a lei e a fé devem caminhar de uma maneira conjunta. Tiago expressa isso, né? Como que eu evidencio de que a minha fé é genuína? É a mesma coisa, vou trazer assim um pouco mais para nós hoje. Moses, você crê que Jesus em breve voltará? Amém. Meu amigo, minha amiga, você crê que Jesus em breve voltará? Você pode falar, pastor, eu creio que Jesus em breve voltará. A promessa da volta de Jesus, como eu disse, é uma promessa. Agora, imagina o seguinte, eu vou fazer agora a segunda pergunta. Moses, você está se preparando para a volta de Jesus? Aí, você está se preparando para a volta de Jesus? Se você falar não, uma ou outra coisa. Ou você não crê que Jesus voltará, ou você é louco. Não se importa. É louco, porque eu creio que Jesus voltará, mas eu não estou me preparando. Ou seja, eu quero perecer conscientemente, eu quero ser destruído. Ou lá no fundo, a sua fé ela não é genuína. Não é fé o que você tem. É apenas uma ideia, é uma presunção, qualquer coisa menos fé. Toda fé genuína, eu creio que Jesus voltará, vai te levar à preparação, à obediência, ao preparo para a vinda de Cristo. É a mesma coisa que a gente está lendo aqui, comentando Josué capítulo 1. Fé não se opõe à obediência, elas caminham de uma maneira conjunta. Lê para a gente Romanos 3, versículo 31. Então a pergunta da lição é, o que esse texto diz sobre a relação entre lei e fé? Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes, estabelecemos a lei. Exatamente, porque se não tem lei, não tem pecado, se não tem pecado, não tem graça, não tem graça, não tem fé, se não tem fé, não tem mais nada, não tem plano de salvação, não tem nada. Então, não tem como nós separarmos. As duas coisas devem caminhar em harmonia, assim como reavivamento e reforma, fé e obra, Jesus o Cordeiro, mas ele é o sacerdote, cruz e santuário. A gente vê sempre coisas que não devem ser conflitantes, por mais aparentemente paradoxais apresentam-se, mas devem ser coisas concomitantes, né? Elas devem caminhar em conjunto. Eu diria até que essa questão da fé ser considerada como algo separado da obediência é simplesmente uma interpretação errada do que é fé. O que é fé? Exato. Fé é saber de alguma coisa? Então Jesus vai te salvar. Eu posso falar, ok, isso é fé? Se fé é algo tão banal, obviamente nós não vamos considerar as outras coisas como importantes. Agora, se fé é entender, primeiro, receber, absorver e agir de acordo com aquilo, a fé sem ação não existe. Não existe. Exato, até o texto de Josué 1 fala dos pais, que no caso os pais é Abraão, Isaque e Jacó. Abraão creu na promessa, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas Abraão creu e ficou lá em Ur. Exatamente. Não, Abraão creu e saiu da casa da parentela e caminhou e foi e peregrinou. Então é isso, não existe separação entre a fé e a obediência. Agora nós temos aqui em Josué. Exato. A mesma coisa. A terra é sua, Josué. Eu tenho fé. Vamos esperar. Eu creio que isso vai acontecer, Vamos esperar aqui. Mas não te desvies, observe, ande nos meus caminhos, eu estou contigo. Seja forte, corajoso, vá conquistar, eu estou contigo. E essa deve ser a ênfase para nós nos dias de hoje também. E aqui diz, né, pensar que a fé na morte expiatória e sacrificial de Jesus em nosso favor se opõe à obediência à lei de Deus é uma ideia falsa e perigosa. Lei e graça sempre andam juntas. Apenas uma compreensão superficial do papel da lei pode levar à conclusão de que a lei e graça são opostas. E aqui é muito claro, né? Desde o Antigo Testamento isso fica evidente.
indo para o Novo Testamento. E a lição termina com uma pergunta: mesmo observando a lei de Deus pela graça, olha só, observando a lei de Deus pela graça, a graça que nos habilita a observar a lei, como sua experiência mostra a necessidade da justiça de Cristo que nos cobre? Ou seja, é impossível sermos salvos pela nossa obediência, porque se eu tenho um pecado na minha vida, acabou. Eles entrariam na terra pela sua justiça? Não, a gente leu isso claramente. Nós lemos aqui, não é pela justiça deles. Exato. Deus estava levando eles, estava com eles, mas não era por causa que eles tinham sido justos anteriormente que eles receberiam aquilo. Exato. Pelo contrário, a partir de agora, a justiça que Deus pede para nós seguirmos é agora, ao seu lado. É andar agora. Não ficar presos no passado ou nem fingir que o passado não existe. Mas entender que ele cobre nossa nudez com a sua justiça, limpa o nosso pecado e anda conosco. Ele nos liberta, como já falamos em lições anteriores, ele nos liberta da culpa do pecado, do poder do pecado, e vai nos libertar da presença. Então tudo é mérito de Cristo, ele é o primeiro e o último, ele é autor e consumador da fé, é dele, para ele, com ele, por ele, tudo é dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, não no sentido meritório de acrescentar algo à justiça, ao manto da justiça de Cristo, mas é a submissão da vontade. Amém. É o esforço, é o permanecer em Cristo, é a morte do eu, é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Nada disso é meritório, mas é uma condicionalidade para alcançarmos a promessa. Moses, muito obrigado pelos excelentes comentários, obrigado pela sua participação. Vamos então para considerações finais da lição aqui de número 1, que foi certamente maravilhosa, extraímos muitas lições. Amém. Eu diria que realmente as palavras de Deus para Josué aqui deveriam estar na nossa mente todo o tempo, porque essas batalhas que Josué enfrentaria, nós enfrentamos diariamente, porque nós estamos no caminho de uma Canaã também. E nós não podemos olhar para isso aqui como simplesmente uma espiritualização da coisa. Pelo contrário, as coisas que foram escritas antes foram escritas para um propósito, para nosso ensino, a quem estão chegados os últimos dias. Ou seja, o mais importante não é nem essa história de Josué, é a nossa história. É aqui onde o maior conflito vai acontecer e já está acontecendo. As maiores dificuldades serão enfrentadas pelo povo de Deus nos últimos dias, mas também são eles que demonstrarão a maior fé e o maior apego a Cristo, porque sem isso, as grandes dificuldades que temos por diante não poderemos subsistir diante delas. Mas fiquemos com as palavras de Deus aqui. Seja forte e muito corajoso. Observe e haja de acordo com a lei que foi dada. Não te desvies, para que você possa prosperar no seu caminho. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Moses. Obrigado pela presença de todos que estão nos acompanhando aqui no Lições para a Eternidade. Eu peço, sendo possível, que você feche os seus olhos. Vamos falar com Deus neste momento. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelas lições extraídas do livro de Josué. Obrigado por mais um trimestre, pela lição da Escola Sabatina. Rogamos a Ti que seja uma bênção este trimestre, como foi o passado, que o nosso relacionamento com o Senhor se estreite e que o Senhor nos habilite a alcançarmos a promessa em Cristo, a herdarmos a Canaã celestial e adentrarmos os portais celestiais também. Nos perdoe, nos purifique, nos dê poder, nos habilite e que ouçamos a Tua voz assim como Josué ouviu e não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que a Tua lei esteja em nosso coração e que nela tenhamos prazer, meditemos nela dia e noite para fazermos tudo o que está escrito por amor ao Senhor, por gratidão por tudo que és e tens feito. Amém. Graças te damos, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que essas palavras estejam no seu coração, que a lei esteja no seu coração pelos méritos de Cristo, que a graça superabunde na sua vida e que você alcance em Cristo todas as promessas de Deus. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a lição de número 2. Muito obrigado, Moses. Deus abençoe. Amém. IAG. Juntos avançaremos.